Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Senhoras e senhores, distintos convidados, por favor, venham aqui. Peguem a plataforma flutuante até o 66º andar, haverá uma pessoa projetuada para recebê-los. Uma beldade de cabelos dourados estava ao lado da plataforma flutuante, dizendo com um sorriso. A plataforma flutuante da Casa de Leilões Asa Negra era extremamente grande, capaz de acomodar mais de 50 pessoas ao mesmo tempo. Era de 7 cristais luminares, que tem uma condutividade mágica extremamente boa. Muitas runas mágicas foram esculpidas nos cristais, permitindo que a plataforma flutuasse livremente no ar. No entanto, a plataforma flutuante era extremamente cara de fazer, e mesmo que toda a cidade da Folha Vermelha fosse vendida, não seria o suficiente para fazer uma plataforma flutuante tão grande quanto a da cidade Asa Negra. Em todo o reino Estrela-Lua, apenas a Casa de Leilões na cidade Estrela-Lua, e também o Palácio Real, tinham uma plataforma flutuante implementada. Além disso, o tamanho de cada uma dessas plataformas flutuantes era muito menor quando comparado ao da Casa de Leilões Asa Negra. Ela exibia o nível de riqueza mantido pela Casa de Leilões Asa Negra. Para dizer o mínimo, a Casa de Leilões Asa Negra era extremamente grande em tamanho. Ela era categorizada em 3 seções diferentes, que eram a seção comum, a seção VIP e a seção de luxo. O local do leilão para a seção comum ficava do 4º ao 36º andar. Contanto que alguém possuísse a insígnia Asa Negra, ele poderia participar do leilão comum. No entanto, havia itens muito menos raros leiloados lá. O local do leilão para a seção VIP ficava do andar 50 ao 100. Era preciso ter um certo status antes de poder participar do leilão VIP. Quanto aos itens leiloados, itens raros eram o principal do leilão, com itens preciosos ocasionais. O local do leilão na seção de luxo ficava do andar 150 ao 180. Além daqueles com força transcendental, eles geralmente eram os senhores supremos de uma região. Por exemplo, os personagens no pináculo do reino Estrela-Lua. Na vida anterior de Shi Feng, depois que ele se tornou um rei da espada nível 3, ele obteve um título relativamente bom, permitindo-lhe a sorte de entrar na seção VIP. Quanto à seção de luxo, apenas os líderes de guildal e vice-líderes de guildaldas de primeira classe tinham o direito de entrar nesta área. Os jogadores de pináculo que alcançaram o nível 5 em seus trabalhos também foram permitidos nesta área. Quanto aos itens vendidos no leilão de luxo, Shi Feng não tinha nenhuma informação sobre eles. Era um segredo conhecido apenas pelos tiranos e jogadores de pináculo do domínio de Deus. Shi Feng chegou ao local do leilão no 66º andar. O local inteiro era do tamanho de um único campo de futebol e, naquele momento, estava completamente lotado de pessoas. Essas pessoas eram todas NPC com status de nobres ou acima, e era uma tarefa extremamente difícil para jogadores que desejassem competir por itens com esses NPC. Esses NPC estavam aqui especificamente para evitar que os jogadores ganhassem facilmente um lance sem nenhuma competição. Falando francamente, os NPC eram apenas adereços no local do leilão. Se o lance de um jogador não atingisse o valor padrão, o item seria levado pelos NPC, impedindo que os jogadores obtivessem itens raros convenientemente. Depois que todos estavam sentados, o leilão começou oficialmente. Depois que um velho de barba branca subiu ao palco, declarando o início do leilão, um item foi lentamente trazido para o palco. O primeiro item leiloado foi um peitoral prata secreta de nível 20, com um lance inicial de 2 ouros. Os atributos são bons, mas o preço é muito caro. Clicando nas informações do equipamento, Shi Feng desistiu rapidamente após olhar seus atributos. Embora fosse um bom equipamento, ele não podia usá-lo naquele momento. Se Shi Feng pudesse realmente comprar o item por apenas 2 moedas de ouro, então ele ainda poderia ter considerado. No entanto, após uma rodada de lances dos NPC, o preço do equipamento já havia disparado para 7 moedas de ouro. Se ele vendesse o peitoral para uma guildal de primeira classe, ele não conseguiria obter 7 moedas de ouro por ele. No máximo, ele poderia vendê-lo por 3 a 4 moedas de ouro. Afinal, para os jogadores médios agora, até mesmo moedas de bronze eram considerados uma mercadoria preciosa, sem mencionar moedas de ouro. Depois disso, peça após peça de equipamento prata secreta foi trazida. Havia até equipamento ouro fino sendo leiloado. No entanto, nenhuma peça conseguiu atrair a atração de Shi Feng. A razão era simples. Todos eles eram muito caros. Se o nível médio dos jogadores atingisse o nível 20, os preços dos equipamentos ficariam muito mais baratos. No entanto, o domínio de Deus havia começado sua operação recentemente, então a maioria dos jogadores ainda estava em torno do nível 4. Onde esses jogadores encontrariam tanto dinheiro? Meia hora depois, a fase de equipamentos do leilão finalmente terminou, e o leilão de outros itens começou. O seguinte item que está sendo leiloado é um projeto de forjamento de arma. Este projeto de forjamento é um belo trabalho do mestre Corian, e o lance por ele começará em 3 moedas de ouro.
Imediatamente, o interesse de Xifeng foi despertado. Ele então clicou para verificar as informações do item. Projeto de forjamento da Aurora Prateada, classificação prata secreto, espada de uma mão. Nível 10. Ao ver que era classificação prata secreto, Xifeng sabia que sua sorte tinha chegado. Além disso, a Aurora Prateada era uma arma de nível 10, era absolutamente algo que ele mais precisava. A Lâmina Abissal também precisava de 10 armas classificação prata secreto de nível 10 para subir de nível. Com este projeto de forjamento, esse problema seria facilmente resolvido. No entanto, além de Xifeng, ainda havia alguns outros forjadores que participaram do lance. Afinal, um projeto de forjamento de classificação prata secreto era extremamente raro. Com isso, o lance para o projeto de forjamento começou rapidamente. Em poucos instantes, o preço do lance já havia atingido 6 moedas de ouro. Xifeng cerrou os dentes e gritou: 7 moedas de ouro. 7 moedas de ouro e 30 moedas de prata. 7 moedas de ouro e 50 moedas de prata. 8 moedas de ouro. Com os lances enlouquecidos dos NPC, o preço da Aurora Prateada aumentou constantemente. Droga, eu lancei 15 moedas de ouro. Vendo que o preço atingiu 13 moedas de ouro, Xifeng imediatamente aumentou em 2 moedas de ouro, mostrando sua determinação e abalando a compostura desses NPC. Se o preço continuasse a subir, nem Xifeng conseguiria engolir. Afinal, ele tinha apenas um pouco mais de 20 moedas de ouro restantes. 16 moedas de ouro. O valor original deste projeto de forjamento era de cerca de 15 moedas de ouro. Xifeng não achava que os NPC ainda iriam competir. 17 moedas de ouro. Xifeng tomou sua decisão. Se os NPC forjadores dessem outro lance, ele imediatamente daria um lance de 20 moedas de ouro por ele. Nesse ponto, se ainda não fosse bom, então ele só poderia se considerar azarado. Por fim, os NPC forjadores balançaram a cabeça diante do preço e não mais competiram no lance. Parabéns ao Sr. Chama Negra por ganhar o projeto de forjamento da Aurora Prateada do Mestre Corian. O velho de barba branca bateu palmas, parabenizando Xifeng. Após receber o projeto de forjamento, Xifeng soltou um suspiro de alívio. No mínimo, ele não desperdiçou uma viagem à casa de leilões dessa vez. Quanto às 17 moedas de ouro, ele havia gasto, mais cedo ou mais tarde, ele seria capaz de recuperar tudo através do Aurora Prateada. Após leiloar o projeto de forja, o velho de barba branca continuou. O próximo item é uma habilidade super rara para trabalhos corpo a corpo, o lance começa em 5 moedas de ouro. Explosão de chamas do trovão, tipo de ação. Requer arma corpo a corpo. Causa 200 de dano base e dano adicional de fogo e trovão a inimigos em um raio de 5 metros. Inimigos atingidos ficarão desmaiados por 4 segundos. Tempo de espera, 45 segundos. Os olhos de Xifeng brilharam após ver este item. Explosão de chamas do trovão era definitivamente uma super habilidade para classes corpo a corpo e era um dos itens mais preciosos neste leilão. O que fazer? Não tenho dinheiro suficiente agora. Xifeng desejava muito esse livro de habilidades. No entanto, o lance inicial para ele já era de 5 moedas de ouro. No mínimo, o preço final seria de 20 moedas de ouro ou mais. Enquanto Xifeng estava em contemplação silenciosa, o preço do livro de habilidades já havia subido para 10 moedas de ouro. Comparado ao Aurora Prateada, o lance pelo livro de habilidades era ainda mais ardente. Xifeng não teve escolha a não ser chamar a interface do centro de trocas virtual, cancelando as moedas de ouro restantes que ele havia registrado. Graças a Deus! Xifeng soltou um suspiro ao descobrir que ainda havia 23 moedas de ouro restantes das 30 moedas de ouro que ele havia registrado. Somando-se as moedas que ele tinha em mãos agora, mal somava mais de 30 de ouro. Tal quantia deveria ser suficiente para comprar esta explosão de chamas do trovão. 20 moedas de ouro. Xifeng gritou. 20 moedas de ouro. O Sr. Chama Negra deu um lance de 20 moedas de ouro. Alguém mais tem interesse em dar um lance? Este é o único item precioso no leilão desta vez. Todos não devem perder esta chance de obtê-lo. Xifeng não conseguiu evitar lançar um olhar desdenhoso para o velho. 21 moedas de ouro. Como é um item precioso, então definitivamente não será nada simples. Eu ofereço 24 moedas de ouro. Um espadachim nível 2 disse agradavelmente. Eu ofereço 26 moedas de ouro. Gritou um sombreador de nível 3. A maioria dos NPC presentes neste leilão consistia em classes corpo a corpo. Portanto, a competição pelo livro de habilidades era extraordinariamente intensa. Além disso, os NPC de nível mais alto eram todos podres de ricos. Apenas fazendo uma simples missão, eles seriam capazes de obter uma compensação de várias moedas de ouro, então sua taxa de renda era extremamente rápida. Se Xifeng não ganhasse muito antes, ele não teria absolutamente nenhuma chance de competir com esses NPC de nível alto.
Olhando para esses NPC de alto nível, ele descobriu que cada um deles era mais poderoso que o outro. Havia até um NPC de nível 4 fazendo um lance pelo livro de habilidades. Visto que o preço estava prestes a atingir o limite inferior de Xifeng. 30 moedas de ouro. Xifeng fez seu lance final. Ele teria sucesso ou morreria tentando. Com o lance de 30 moedas de ouro de Xifeng, o preço do livro de habilidades aumentou muito. Alguns NPC de nível 2 balançaram a cabeça diante dessa visão, desistindo do lance, um após o outro. Embora esse livro de habilidades fosse bom, seu preço era simplesmente alto demais. Quando Xifeng estava prestes a relaxar, 35 moedas de ouro. Uma voz ressonante ressoou por todo o local do leilão. Xifeng virou a cabeça para olhar a origem da voz, quase xingando em voz alta ao encontrar o autor da voz. A pessoa que gritou o lance na verdade não era um NPC com uma classe de combate corpo a corpo, mas uma maga de nível 4. Os magos sempre foram os indivíduos mais ricos no domínio de Deus. Para um mago de nível 4, eles só precisam realizar uma única pesquisa mágica para ganhar de 30 a 50 moedas de ouro. Que pena! Xifeng balançou a cabeça, não competindo mais pelo livro de habilidades. Ele só tinha um pouco mais de 30 moedas de ouro. Ele não poderia competir por elas mesmo se quisesse. Se ele soubesse que esse livro de habilidades seria vendido, então ele não teria escolhido vender suas moedas de ouro por créditos. Embora Xifeng tivesse se aposentado da competição de lances, os outros NPC de classe corpo a corpo de nível 4 ainda estavam competindo fervorosamente por ela. O preço da explosão de chamas do trovão já havia subido para 45 moedas de ouro neste ponto. Além do equipamento que estava acima do nível 100, nenhum dos itens leiloados até agora conseguiu superar esse preço. 45 moedas de ouro indo uma vez. 45 moedas de ouro indo duas vezes. Neste momento, chegou o som de uma notificação do sistema. Sistema, o projeto de forjamento do peitoral cintilante que você colocou em leilão foi vendido. Após deduzir as taxas de processamento, um total de 2 moedas de ouro e 31 moedas de prata foram adicionados ao seu espaço de bolsa. Sistema, o projeto de forjamento do peitoral cintilante que você colocou em leilão foi vendido. Após deduzir as taxas de processamento, um total de 2 moedas de ouro e 44 moedas de prata foram adicionados ao seu espaço de bolsa. Sistema, o projeto de forjamento do peitoral cintilante que você colocou em leilão foi vendido. Após deduzir as taxas de processamento, um total de 2 moedas de ouro e 27 moedas de prata foram adicionados ao seu espaço de bolsa. Uma série de notificações chegou, totalizando pelo menos 20. Xifeng ficou imediatamente chocado quando ouviu essas notificações chegando. Ele não entendeu o que realmente aconteceu. Durante o tempo em que ele esteve na cidade Asa Negra, houve tantos jogadores que compraram projetos de forjamento do peitoral cintilante, que em apenas um momento, sua carteira se expandiu muito. Como a carteira de Xifeng estava abarrotada, ele gritou sem hesitação. 46 moedas de ouro. 45 moedas de ouro indo 3 vezes. Este cavalheiro deu um lance de 46 moedas de ouro. Há algum lance maior? 49 moedas de ouro. A feiticeira nível 4 franziu levemente as sobrancelhas. Xifeng agora estava extremamente confiante. Se a feiticeira realmente quisesse comprar o livro de habilidades, então ele definitivamente perderia o lance. No entanto, o valor deste livro de habilidades certamente não era tão grande para esta senhora. Xifeng não acreditava que ela gastaria uma quantia tão grande de dinheiro apenas para comprá-lo. 55 moedas de ouro. Xifeng decidiu ser decisivo em vez de esperar que o preço subisse lentamente. Para apenas um livro de habilidades, 55 moedas de ouro era definitivamente um preço astronômico. A feiticeira não era nenhuma tola, então ela imediatamente desistiu de ganhar o lance. Vendo Xifeng dando lances com um preço tão alto, os outros NPC olharam para Xifeng como se vissem um idiota. Mesmo que eles contratassem um tutor relacionado a uma tarefa de nível 3 ou 4 para ensiná-los uma habilidade, as taxas não excederiam 1 ou 2 dúzias de moedas de ouro. Além disso, as habilidades que eles poderiam aprender eram muito melhores do que a explosão da chama do trovão. Agora, Xifeng estava realmente gastando 55 moedas de ouro para aprender tal habilidade. Ele não era diferente de um idiota por fazer isso. No entanto, os NPC não seriam capazes de entender o mundo dos jogadores. Nos estágios iniciais do jogo, a proeza de uma habilidade poderia mudar muito a força geral de um jogador. Isso era especialmente verdadeiro para uma habilidade super rara como Explosão de Chamas do Trovão, que era uma habilidade em área que carregava um efeito tontura. Isso traria benefícios infinitos para Xifeng no futuro. Mesmo que ele tivesse que gastar 100 moedas de ouro pela habilidade, ainda valeria a pena. Sem mais NPC se juntando à oferta, o velho de barba branca finalmente bateu o martelo. Parabéns ao Senhor Chama Negra por vencer a Explosão de Chamas do Trovão.
Xifeng alegremente entregou as 55 moedas de ouro, recebendo o livro de habilidade Explosão de Chamas do Trovão em troca. Ele então imediatamente aprendeu a habilidade. Explosão de Chamas do Trovão era uma habilidade divina para farmar monstros e matar jogadores nos estágios iniciais do jogo. Com a habilidade em mãos, Xifeng pensou em várias outras maneiras de farmar monstros. Depois disso, o leilão continuou por mais 1 hora ou mais antes de terminar. No entanto, nenhum dos itens que apareceram eram os que Xifeng precisava agora. Além disso, cada um desses itens foi leiloado a preços de mais de 100 moedas de ouro. O item final a aparecer foi até mesmo um item de classificação épica. Muitos NPC de nível 4 deram lances loucos pelo item, com o lance final custando mais de 5.000 moedas de ouro. Xifeng só pôde observar o processo de lances naquele momento, incapaz de participar da diversão real. Após o leilão terminar, Xifeng saiu da entrada do salão de leilões, satisfeito. Ele queria retornar imediatamente para a cidade da Folha Vermelha para descobrir o que realmente aconteceu lá. Por que o número de jogadores que compraram projetos de forjamento do peitoral cintilante aumentou tanto? Se ainda houvesse dinheiro que pudesse ser ganho com projetos de forjamento do peitoral cintilante, ele imediatamente criaria outro lote. Ele ganharia o máximo de dinheiro possível com isso, aliviando o vazio de sua carteira no processo. Xifeng era originalmente considerado uma pessoa muito rica dentro da região da cidade do Rio Branco. No entanto, após fazer uma viagem para a cidade Asa Negra, ele de repente descobriu que era na verdade apenas um pobre coitado. Quando Xifeng estava prestes a deixar a cidade Asa Negra, um grito apressado veio de trás. "Irmão Chama Negra, por favor, espere." Xifeng virou a cabeça, descobrindo o Ganso Solitário e os outros jogadores de antes. Entre o grupo, também estava Lâmina Egoísta, a pessoa que ansiosamente tentou afugentá-lo. "O quê?" Xifeng perguntou indiferentemente. Embora Xifeng pudesse entender o motivo da exclusão de Ganso Solitário, entender só permaneceu como entender. Afinal, quem teria alguma sensação agradável ao ser expulso logo após ter sido convidado? Ouvindo o tom indiferente de Xifeng, Ganso Solitário sorriu desamparadamente, dizendo: "Irmão Chama Negra, peço desculpas pelo incidente de agora. Foi tudo um mal-entendido. Será que ainda podemos conversar?" "Irmão Ganso Solitário, eu já disse antes, pessoas que seguem caminhos diferentes não podem fazer planos juntas." Como Xifeng não saberia quais eram os pensamentos de Ganso Solitário e dos outros? Antes, esses jogadores conseguiam descartá-lo por causa do lucro. Agora que descobriram que ele podia entrar na casa de leilões, todos voltaram correndo. Em relação ao comportamento de Ganso Solitário e dos outros, ele sentiu apenas desgosto por isso. Esqueça a cooperação, quem sabe quando eles o venderiam por lucro mais uma vez. Vendo que Xifeng tinha se virado para sair, Lâmina Egoísta gritou furiosamente: "Não jogue fora essa chance que demos a você. A influência que guildaldas de primeira classe como a nossa possuem excede muito o que você pode imaginar. Ao nos ajudar, você poderá receber um retorno generoso de pelo menos 5 moedas de ouro, isso é o suficiente para você se tornar a pessoa mais rica de uma cidade. Outros nunca terão uma chance como essa, então é melhor você pensar nisso com clareza. Depois que mais algum tempo passar, seu título terá pouco valor. Esta é definitivamente sua única chance de ganhar muito dinheiro." Para qualquer jogador independente, ser capaz de se tornar a pessoa mais rica de uma cidade era definitivamente apenas um sonho. Alcançar tal feito significava que um jogador tinha que ter mais de 3 a 4 moedas de ouro em seus bolsos. Para uma cidade que ainda usava moedas de cobre como principal meio de comércio, essa era definitivamente uma soma astronômica. O mais rico da cidade. Xifeng não conseguiu evitar de rir, dizendo: "Essa é realmente uma remuneração atraente. Infelizmente, não estou interessado nela." Que piada! Antes de vir para a cidade Asa Negra, ele já era a pessoa mais rica da cidade. Não lhe faltava essa quantia de dinheiro. "Posso saber se você é o Sr. Chama Negra?" Nesse momento, uma linda jogadora se aproximou, perguntando. A garota parecia ter entre 21 e 22 anos, sua aparência era extremamente bonita e seu corpo estava vestido com um lindo manto roxo. A garota tinha os lábios franzidos, seus olhos se estreitaram em um sorriso enquanto olhava para Xifeng. Em suas delicadas bochechas brancas, um tom de rubor podia ser visto enquanto ela sorria para Xifeng, aumentando ainda mais seus encantos. "Isso mesmo, e você é?" Xifeng não estava familiarizado com essa garota diante dele. No entanto, vendo que ela era uma amaldiçoador de nível 7 e usava um conjunto completo de equipamentos ferro misterioso, parecia que sua força era definitivamente fora do comum. "Olá, pode me chamar de Rosa d'Água. Nós nos conhecemos antes no local do leilão, mas você pode ter me perdido lá." A elegante garota chamada Rosa d'Água disse com um sorriso. Ao ouvir a apresentação da garota, Xifeng ficou muito chocado. Uma das 10 principais amaldiçoadores no domínio de Deus, a deusa da maldição de nível 6, Rosa d'Água.
Xifeng conseguiu encontrá-la neste lugar. Na vida anterior de Xifeng, a fama de Rosa d'Água era muito maior que a do deus clérigo, Nuvem Violeta. Sim, você estava no leilão agora mesmo? Xifeng ficou surpreso. Deve-se saber que, para entrar no local do leilão da sessão VIP, era necessário um certo status. Xifeng só teve a sorte de obter o título de caçador de demônios depois de fazer a primeira fase de uma missão épica. Eu naturalmente não posso me comparar ao Sr. Chama Negra. Eu só estava lá para dar uma olhada, diferente de você, Sr. Chama Negra, gastando 55 moedas de ouro só para comprar um único livro de habilidade. Rosa d'Água suspirou, dizendo: portanto, eu estou representando o Eco do Crepúsculo para buscar cooperação com você. Eu me pergunto se o Sr. Chama Negra estaria interessado nisso. Eco do Crepúsculo era uma guildawa de grande reputação no mundo dos jogos virtuais, uma existência titânica. Enquanto isso, Rosa d'Água era uma das anciãs mais famosas da Eco do Crepúsculo, e sua posição era extremamente alta dentro da guildawa. Sua fama não era menor do que a de Neve Gentil, e ela era uma existência da qual muito poucos não tinham ouvido falar. Ao ouvir a conversa entre Rosa d'Água e Xifeng, Lâmina Egoísta e os outros ficaram extremamente abalados, com as línguas presas enquanto olhavam fixamente. Originalmente, eles pensaram em Xifeng como um mero jogador independente. Então, quanto dinheiro um jogador como esse possuiria? Se eles lhe dessem 5 moedas de ouro, ele definitivamente ficaria profundamente grato a eles. No entanto, pelas palavras de Rosa d'Água, Xifeng realmente gastou 55 moedas de ouro apenas para comprar um único livro de habilidade. Mesmo que somassem todo o dinheiro que possuíam, tal quantia ainda seria mais que o dobro da deles. Quem era esse Xifeng na verdade? Recebendo o convite de Rosa d'Água, Xifeng concordou com a cabeça. Em todo caso, ele estava fadado a ter que cooperar com as grandes guildaldas em Cidade Asa Negra. Então, em vez de escolher Deus da Guerra sedento de sangue e guildaldas de influência similar, seria muito melhor para ele escolher a mais famosa e influente, Eco do Crepúsculo, com a qual cooperar. Além disso, Rosa d'Água era um nome muito renomado. Ela não era uma garota que priorizava lucros, mas relacionamentos mais amigáveis. Na vida anterior de Xifeng, uma das amigas próximas de Rosa d'Água foi alvo de uma guildawa de primeira classe. A guildawa de primeira classe em missão queria matar sua amiga de volta ao nível 0 não importa o que acontecesse, e eles até queriam que sua amiga distribuísse todos os seus itens preciosos. Para ajudar sua amiga, Rosa d'Água declarou guerra sem hesitação com aquela guildawa de primeira classe. Como resultado, ambas as guildaldas sofreram danos massivos, e a força geral de Eco do Crepúsculo foi bastante reduzida, tornando-se apenas uma guildawa de primeira classe comum a partir de então. Se uma pessoa priorizasse o lucro em vez da amizade, então ela nunca teria feito uma ação tão prejudicial só para ajudar um amigo. No entanto, Rosa d'Água fez isso. O amigo de Rosa d'Água ficou extremamente tocado por causa das ações de Rosa d'Água, tornando-se um dos generais ferozes de Eco do Crepúsculo. No final, o amigo de Rosa d'Água, Gelo Inflexível, havia se tornado um deus mago de nível 6, transformando o Eco do Crepúsculo em uma existência tirânica no domínio de Deus. Com a personalidade de Rosa d'Água garantida, Xifeng se sentiu muito mais seguro em cooperar com ela. Eu conheço um bom restaurante ali na frente. Vamos bater um papo lá. Depois que Xifeng concordou com seu convite, Rosa d'Água revelou um leve sorriso. Ela então guiou Xifeng em direção ao restaurante. Depois que Xifeng e Rosa d'Água partiram, Lâmina Egoísta curvou os lábios em desdém, dizendo amargamente: ele acha que é incrível só porque tem algum dinheiro? Ele é apenas um rico desgarrado. Cedo ou tarde, eu definitivamente serei mais rico do que ele. Ouvindo Lâmina Egoísta dizer isso, Ganso Solitário e os outros não puderam deixar de olhar para ele com desdém. Xifeng já estava tendo discussões de cooperação na cidade Asa Negra com Rosa d'Água. Com base na riqueza formidável e status especial de Xifeng, ele definitivamente se tornaria uma figura influente na cidade Asa Negra em um futuro muito próximo. Xifeng não era alguém com quem Lâmina Egoísta pudesse se comparar. Na verdade, o próprio Lâmina Egoísta sabia dessa verdade. Ele estava falando apenas para aliviar a dor em seu coração. Restaurante de alta classe Rosa Vermelha era um dos poucos restaurantes de classe alta em Cidade Asa Negra. Apenas os NPC que estavam guardando a entrada do restaurante já eram de nível 180 estilo de vida nível 2. Além disso, as iguarias servidas aqui eram de perfeição absoluta. Mesmo que a comida servida fosse apenas um objeto virtual, como ela daria a alguém uma sensação indizível de satisfação. No entanto, o jogador médio definitivamente não teria coragem de jantar neste lugar. Isso porque apenas uma xícara de chá aleatória já custava mais de uma dúzia de moedas de prata. Dentro de uma luxuosa sala privada no quarto andar do prédio do restaurante, Rosa d'Água casualmente pediu alguns dos chás mais caros disponíveis. Ela sentou-se calmamente, encarando Xifeng, completamente imperturbável em gastar mais de 30 moedas de prata apenas em bebidas. Qualquer tipo de cooperação que você tenha em mente, apenas fale.
Seria extremamente estranho se você continuasse me encarando desse jeito. Olhando para a expressão sorridente de Rosa d'Água enquanto ela o encarava, Xifeng começou a ter arrepios por dentro. Desculpe-me, eu estava muito curiosa sobre você. Eu nunca imaginei que o famoso forjador-chefe do Reino Estrela-Lua seria um homem tão maduro e composto como você. Originalmente, eu até pensei que o forjador-chefe seria um velho peculiar na casa dos 50 ou 60 anos. Rosa d'Água sorriu. Eu não sabia que a senhorita Rosa estaria tão interessada em forjar. Poderia ser que a senhorita Rosa deseja me recrutar para sua guildawa. Xifeng bebeu um gole do chá preto servido, sorrindo levemente. Xifeng não sentiu nada fora do comum por Rosa d'Água saber de sua identidade como um forjador. Afinal, o nome Chama Negra havia se tornado relativamente grande agora. Contanto que alguém fizesse uma busca rápida na internet, seria capaz de encontrar muitas informações relacionadas. Rosa d'Água balançou a cabeça, dizendo suavemente: Não. Eu sei que a ambição do mestre Chama Negra não é tão pequena. Portanto, não tenho essa intenção. Desejo apenas comprar alguns projetos de forjamento de peitoral cintilante e também alguns equipamentos feitos pelo mestre Chama Negra. Por exemplo, uma arma prata secreta, como a Aurora Prateada. Além disso, desejo fazer uma compra de longo prazo de moedas de ouro do mestre Chama Negra. Naturalmente, eu compraria as moedas a 20% acima do preço de mercado. Gostaria de saber como o mestre Chama Negra se sente sobre tudo isso. Não haverá problema em vender os projetos de forjamento e equipamentos para você. No entanto, só posso dizer que sou impotente quanto à venda de moedas de ouro. Além disso, tenho uma condição adicional para mim mesmo. Disse Xifeng após pensar um pouco. Se Rosa d'Água estivesse disposta a comprar seus itens em grandes quantidades, então seria naturalmente uma coisa boa. Era especialmente verdade para projetos de forjamento do peitoral cintilante. Vender esse item não era diferente de realizar um roubo à luz do dia. Além disso, Xifeng também poderia utilizar Eco do Crepúsculo para comprar alguns itens para ele. Quanto às moedas de ouro, Xifeng não tinha intenção de vendê-las. Mestre Chama Negra, por favor, fale. Se for algo que nós, Eco do Crepúsculo, podemos realizar, nós definitivamente faremos. Rosa d'Água disse alegremente ao ver Xifeng concordando com suas condições. Preciso de vários tipos de minérios e pedras. Vocês devem saber que muitos minérios e materiais são necessários para forjar equipamentos. Com a influência do Eco do Crepúsculo, considero que deve ser muito fácil para todos vocês comprarem um grande número de minérios, certo? Além disso, também preciso do passe de entrada para a cidade Asa Negra. Se eu não puder vir com frequência para a cidade Asa Negra, também não poderei negociar com todos vocês. Disse Xifeng calmamente. Neste ponto, mestre Chama Negra pode ficar tranquilo. Posso obter quantos minérios quiser para você. Além disso, seus preços definitivamente serão baratos. Quanto ao passe de entrada para a cidade Asa Negra, mesmo que mestre Chama Negra não mencione, definitivamente os prepararemos para você. Ao ouvir o pedido de Xifeng, o sorriso de Rosa d'Água se tornou ainda mais deslumbrante. A localização de Eco do Crepúsculo era situada no Império da Tempestade. O Império da Tempestade era um gigante na produção de minério. Portanto, a quantidade de minérios disponíveis era extremamente alta, enquanto seus preços eram extremamente baratos. Seria uma tarefa muito fácil para Eco do Crepúsculo obter uma grande quantidade de minérios e pedras para forjar. Além disso, eles também poderiam ganhar uma grande quantia de dinheiro vendendo os minérios e outros materiais. Xifeng naturalmente sabia por que Rosa d'Água estava tão alegre. O Reino Estrela-Lua era diferente do Império da Tempestade. Sua geografia estava situada em planícies, portanto, a quantidade de minérios disponíveis era muito pequena, enquanto seus preços eram extremamente altos. Daí o porquê de Xifeng querer que Rosa d'Água lhe fornecesse uma grande quantidade de minérios, enquanto ele forneceria o equipamento, tornando-a uma troca mutuamente benéfica. Além disso, se ele não conseguisse usar os minérios e materiais que comprou a um preço baixo, ele poderia simplesmente vendê-los para as outras guildaldas no Reino Estrela-Lua. Todas essas guildaldas precisavam nutrir seus próprios forjadores. Portanto, eles precisariam de uma quantidade muito grande de minérios e materiais. Xifeng não teria que se preocupar em procurar um comprador. Xifeng não imaginava que, apenas fazendo uma única viagem à cidade Asa Negra, ele obteria os itens que queria e também outro caminho para a riqueza. Vamos negociar os projetos de forjamento primeiro, então. Quanto aos outros equipamentos e materiais, negociaremos em outro dia. Que tal 2 dias depois? O coração de Xifeng estava constantemente cheio de pensamentos sobre a festa da Irmandade da Universidade de Jinhai. Faltavam apenas alguns dias para a festa da Irmandade ser realizada. Com suas habilidades de forjamento, se ele colocasse todos os seus esforços em forjar equipamentos nesses 2 dias, ele deveria ser capaz de ganhar uma grande quantia de dinheiro. Se ele aproveitasse a chance de vender minérios também, ele ganharia ainda mais dinheiro.
Se tivesse sorte, ele poderia obter uma boa colheita da Irmandade. Mestre Chama Negra, você também deve saber que o domínio de Deus começou a operar recentemente, então cada guildhall está um pouco apertada em moedas de ouro. Podemos talvez conduzir o comércio com moedas de ouro e créditos? Se pudermos conduzir o comércio dessa forma, Mestre Chama Negra, comprarei tantos projetos de forjamento de peitoral cintilante quantos você possuir. Disse Rosa d'Água em um tom um pouco envergonhado. Ó céus! Xifeng fingiu suspirar, mostrando uma expressão preocupada. Ao ver isso, Rosa d'Água entrou em pânico. Agora mesmo, todas as grandes guildaldas estavam apertadas em moedas de ouro, e embora desejassem comprá-las em grandes quantidades, era uma tarefa extremamente difícil. Afinal, o domínio de Deus só reconhecia moedas, não créditos. Além disso, os oficiais do domínio de Deus também declararam que não ativariam a mecânica de troca de créditos por moedas de ouro. Em vez disso, eles apenas conduziam a troca de moedas de ouro por créditos. Em relação ao preço de venda dos projetos de forjamento do peitoral cintilante, Rosa d'Água havia conduzido uma investigação anteriormente. Cada projeto de forjamento era vendido por cerca de 3 moedas de ouro. Se ela usasse apenas moedas de ouro para conduzir a troca, ela conseguiria comprar no máximo de 4 a 5 peças. No entanto, depois de comprá-las, as moedas de ouro gastas afetariam muito o desenvolvimento de sua guildawa. No entanto, olhando para a aparência de Xifeng, ele não parecia ter muita falta de créditos. Se ela tivesse que negociar apenas moedas de ouro, então ela ficaria realmente desamparada. Fim dos capítulos do 116 ao 118. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!